Tudo o que temíamos no comunismo está acontecendo, se consumando no capitalismo por Jerome Ross. Nós vemos em um mundo de ponta cabeça. Como recentemente colocou um meme amplamente compartilhado no mundo inteiro, tudo o que nós temíamos acerca do comunismo, que perderíamos nossas casas e economias e seríamos forçados a trabalhar eternamente por salários miseráveis, sem ter voz no sistema, aconteceu sob o capitalismo. Longe de levar a uma maior liberdade política e econômica, como seus acólitos e a inteligência sempre alegaram que seria, o triunfo definitivo do projeto neoliberal se deu de mãos dadas com uma expansão dramática da vigilância e do controle estatal. E não só do Estado, por parte também da iniciativa privada, as empresas hoje têm um poder de controle e de vigilância sobre nós, nunca antes visto na história da humanidade. Em especial as empresas de telecomunicações, Google, as de redes sociais, Facebook, Instagram, eles sabem de todos os nossos cliques, todas as nossas curtidas, todos os nossos comentários, todos os nossos compartilhados, eles nos filmam sem que a gente, muitas vezes a gente sabe, que a câmera está nos pegando e captando também os nossos áudios. Eles sabem como nós estamos reagindo, eles sabem o que estamos postando, eles sabem onde estamos clicando, eles sabem até sobre o que estamos conversando. O controle é total, um controle jamais antes visto na história da humanidade, como eu já afirmei, nem sonhado por Hitler ou Stalin, que desenvolveram os dois governos totalitários do século XX. Há mais pessoas no sistema penitenciário dos Estados Unidos do que havia nos gulags soviéticos, no auge do terror stalinista. Os servidores da NSA agora podem capturar 1 bilhão de vezes mais dados que o Stasi jamais pôde, do que os regimes, tanto de Hitler quanto soviéticos, jamais conseguiram dados. E agora, com o computador quântico, esses dados ainda podem aumentar mais ainda e exponencialmente. O bilhão aqui vai ser zilhões, Então, quando o Muro de Berlim veio abaixo, em 1989, havia 15 muros dividindo fronteiras ao redor do mundo. Hoje são 70 muros. Em muitos aspectos, o futuro distópico dos romances do cinema já está acontecendo. Em sua aposta faustiana de reestruturar sociedades inteiras alinhadas às prerrogativas do lucro privado e crescimento econômico infinito, o liberalismo, o neoliberalismo, como chamam a esquerda, sempre colocou a mão de ferro do Estado firmemente ao lado da mão invisível do mercado. No despertar da crise financeira global, contudo, este conluio entre os interesses privados e o poder público se radicalizou. O George Agamben escreve que estamos testemunhando a paradoxal convergência hoje entre o paradigma absolutamente liberal na economia e um controle estatal e policial sem precedentes, igualmente absoluto e totalitário, muito mais totalitário, como eu já disse, do que os totalitarismos de Hitler e de Stalin. Ao traçar as origens desse paradigma no surgimento da polícia e a obsessão burguesa em relação à segurança na Paris pré-revolucionária, Agamben observa que o passo radical foi dado apenas aos nossos dias e ainda está em processo de realização plena, de concretização e de lançar os seus tentáculos sobre tudo e sobre todos. Os ataques terroristas de 11 de setembro e as consequências da grande recessão desempenharam um papel importante na catalisação desses desdobramentos, acelerando a desdemocratização do Estado em curso e forjando a natureza fundamentalmente coercitiva do liberalismo, do neoliberalismo, em crescente alívio. O resultado, para Agamben, foi o surgimento de uma nova formação política que opera de acordo com sua própria lógica. O estado sob o qual vivemos hoje não é mais um estado disciplinar, como queria o Foucault. Gilles Deleuze propôs chamá-lo de état de controle, ou estado de controle, porque o que o Estado deseja não é ordenar e impor disciplina, mas sim gerenciar e controlar a tudo e todos. A definição de Deleuze está correta, pois gerenciamento e controle não necessariamente coincidem com ordem e disciplina. Ninguém deixou isso tão claro quanto o policial italiano que, após as revoltas de Gênova, em julho de 2001, declarou que o governo não queria que a polícia mantivesse a ordem, mas que gerenciasse a desordem. É o que está acontecendo também em todos os lugares do mundo, do Chile ao Brasil, Venezuela
em qualquer lugar do mundo, o caos, a desordem está implantada e o que os governos têm feito é só administrar essa desordem, assim como também o capitalismo está só gerenciando, administrando essa desordem, esse caos, esse mundo caótico no qual estamos vivendo. O gerenciamento da desordem, este se torna o principal paradigma do governo sobre o neoliberalismo e o liberalismo. Em vez de confrontar diretamente as causas subjacentes à instabilidade política, à catástrofe ecológica e aos problemas sociais endêmicos, o estado de controle considera mais seguro e útil tentar administrar os seus efeitos. Assim, em vez de combater as obscenas desigualdades de riqueza e poder no coração do capitalismo financeiro, o estado de controle cada vez mais recorre à polícia contra o precariado, que outrora foi chamado de proletariado, de operário, de trabalhador. Então, está recorrendo sempre à polícia. A polícia é o braço do Estado para bater, aprisionar, ofender, agredir a população que tenta se impor ou tenta se subverter a ordem de coisas vigentes ou tenta questionar e ir às ruas para colocar em xeque o sistema de coisas vigente. Em vez de reverter a exclusão social e a marginalização econômica de minorias historicamente oprimidas, o estado de controle há muito resolveu hostilizar, assassinar e encarcerar as pessoas. Vide a quantidade de gente presa nos Estados Unidos, que é maior do que os gulags soviéticos, e aqui no Brasil só aumenta também o nosso sistema carcerário cada vez mais inchado, e a política do Bolsonaro é essa, de colocar cada vez mais gente na cadeia, com exceção dos filhos dele, e ele próprio, né? Então, em vez de acabar com a pobreza e a guerra, o estado de controle agora promete construir novos muros e cercar e cercas. Os condomínios fechados crescendo absurdamente, as cercas, o Trump fazendo a cerca lá nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo, o que se faz é isso, impedir com que o outro se aproxime do eu. Agora promete construir novos muros e cercas para manter afastados os indesejados migrantes e refugiados. Saiu recentemente um dado também que o Brasil bateu o recorde hoje, esse ano, de expulsão de imigrantes e refugiados. Então eles foram extraditados, mandados de volta para seus países. Foi um número recorde, nunca antes visto na história do nosso país, com a política imigratória do Bolsonaro. E a mesma coisa tem acontecido nos Estados Unidos, nos países europeus centrais, com relação aos periféricos. Então, resumindo, em vez de tentar enfrentar os conflitos e crises multifacetados que a humanidade enfrenta pelas suas causas mais profundas, o estado de controle se contenta em apenas gerenciá-los. Se é uma imagem que veio definir este paradigma incipiente de controle, é a falange da polícia de repressão a manifestações, armada com fuzis e apoiada por veículos blindados, preparando-se para o confronto com populações locais quase sempre desarmadas em locais como Rio de Janeiro, Santiago do Chile, Diyarbakir, Standing Rock e tantos outros lugares do mundo. Na Venezuela também, o governo de Maduro faz a mesma coisa, na Bolívia, no Equador, na própria Argentina. Isso para a gente se restringir à América Latina, mas esses protestos estão tomando conta do mundo atualmente. E a polícia tem agido sempre com muita truculência e violência. Desde a aparência dos policiais até as armas e as táticas empregadas em solo, essas imagens mostram claramente como os espaços internos de segregação do mundo começaram a se assemelhar cada vez mais com uma zona de guerra ocupada. Mais uma vez voltando ao Chile, Santiago. Aqui no Brasil, a atuação da polícia, a polícia do Dória, por exemplo, que invadiu o baile funk lá e matou acho que 9 pessoas. E tudo conforme o protocolo, O protocolo foi seguido, disse o Dória. A polícia, que segundo ele, do estado de São Paulo, é a mais bem preparada do Brasil, inclusive para lidar com essas situações. Então, os números de mortos são só estatísticas dentro de uma sociedade de controle, de gerenciamento, e estão previstas essas mortes na atuação da polícia, seja aqui, seja lá no Chile também, que muita gente morreu, Então, é claro que a semelhança não é mera coincidência. A ação policial não apenas recebe material excedente do complexo militar industrial, incluindo armas e veículos que tenham sido empregados em verdadeiras zonas de guerra, como também começou a aplicar métodos militares de contra-insurgência no policiamento de protestos do espaço urbano, de maneira geral.
Na verdade, 2 dos 4 esquadrões empregados em Ferguson em 2014 receberam o seu treinamento em controle de multidões da polícia israelense. É uma polícia israelense que hoje também é modelo para a polícia brasileira, que tem se treinado cada vez mais com ela lá, né? O Bolsonaro tem insistido nessa parceria Brasil-Israel, e a polícia israelense é aquela que lida com os palestinos, né? Que aprimorou suas habilidades nos territórios ocupados da Palestina, atuando contra os palestinos, com sempre muita violência, muita truculência e às vezes não, né? Na maior parte das vezes levando a óbito a população palestina e agora também levando a óbito a população brasileira com a atuação da polícia aqui, levando a óbito pessoas lá no Chile e em tudo quanto é lugar do mundo, né? Sobre o neoliberalismo, em resumo, os métodos de ocupações militares no exterior e de uso doméstico pelas polícias locais estão cada vez mais misturados, similares, semelhantes. O mesmo tipo de fusão ocorre no limiar entre os interesses privados e o poder público, ou entre corporações e o poder estatal. Assim como as exigências de Wall Street se condensam nas prioridades políticas do Fed, do Federal Reserve, né, o Banco Federal, o Banco Central norte-americano e do Tesouro americano, e assim como os interesses dos fabricantes de armas continuam a alimentar as decisões políticas tomadas dentro da Casa Branca, agora com Trump, e do Pentágono, a capacidade de coleta de dados e controle algoritmo do Vale do Silício, né, o controle total e absoluto, né, o totalitarismo das empresas do Vale do Silício, Facebook, Google, Instagram, Twitter, né, rapidamente se integram ao aparato de inteligência e segurança dos Estados Unidos. Enquanto isso, os exércitos ocidentais cada vez mais se apoiam em serviços militares privados para prestar apoio e até mesmo exercer funções ativas em combate, como as equipes de segurança privada estão assumindo o papel da polícia, com os primeiros agora superando os últimos numa proporção de 2:1. Tem 2 seguranças particulares para cada policial público em escala global. Isso aí é algo que tem aumentado no mundo inteiro. Em outras palavras, como o Estado liberal expande dramaticamente o seu controle sobre populações cada vez mais rebeldes, dentro e fora de seu país, empresas bem relacionadas estão se inserindo com sucesso na atividade de gerenciar essa desordem em troca do lucro privado. Tudo isso culminou no desenvolvimento de novas tecnologias poderosas, desde os smartphones, que eu estou usando aqui para ler e para filmar, em nossos bolsos, até os drones pairando sobre nós e nos vigiando também, né, os discos voadores, né, do Bacurau, que possibilitam uma intrusão sem precedentes da lógica de poder público-privado. Acabou a privacidade, né? Em todos os cantos do mundo e em todos os aspectos de nossas vidas. Nunca antes uma miríade de empresas privadas e agências estatais tinham tido tal acesso tão amplo às comunicações e ao paradeiro de tantos cidadãos insuspeitos. Não são suspeitos de nada, mas estão tendo sua vida vigiada, controlada, administrada pelos algoritmos das redes sociais, da internet, né, do Google. E nunca antes um presidente dos Estados Unidos teve tanto controle sobre uma máquina de matar tão sofisticada e versátil para suas ações de assassinatos extrajudiciais. Agora, com uma oligarquia autoritária e racista na Casa Branca, com Trump, né, além de demagogos de direita igualmente perigosos, aguardando a sua chance na Europa e boa parte do resto do mundo, e chegando ao poder, como Bolsonaro aqui, e como outros de extrema-direita em vários países europeus, né, a questão que inevitavelmente surge é como iremos nos defender deste estado de controle que tudo vê, que tudo devora, com seu ímpeto intrínseco de contínua autoexpansão, de lançar os seus tentáculos cada vez mais longe e mais profundamente, e seu completo desprezo pelos direitos humanos mais básicos e pelas liberdades políticas que haviam sido, desde o iluminismo, constituídas, construídas, solidificadas nas sociedades ocidentais. A 4ª edição da Roar Magazine considera esta questão à luz dos desdobramentos profundamente problemáticos dos últimos anos. Ela examina as várias novas tecnologias de controle estatal e as formas inovadoras de resistência que surgem contra elas. Traçar os contornos do neoliberalismo autoritário, conforme ele mostra a sua cara feia ao redor do mundo, oferece tanto uma avaliação distópica de nosso atual momento político, quanto uma visão radical para a libertação coletiva e transformação social para além do estado de controle. Se tudo o que nós um dia tememos sobre o comunismo está acontecendo sob o capitalismo, talvez seja o momento certo de começarmos a pensar em alternativas democráticas.
anticapitalistas, né? Ou antimercado, porque esse mercado livre está dando liberdade para que essas corporações se unam ao Estado e tenham o controle total e absoluto das nossas vidas. É o controle e o gerenciamento, nos manipulando. Nunca antes na história a teoria crítica da Escola de Frankfurt foi tão atual, né? É uma sociedade de controle, é uma sociedade opressora que nos oprime, nos controla, nos manipula. Nós somos uma massa agora manipulada não pelos meios de comunicação tradicionais, mas por esses meios de comunicação aqui mais simples, virtuais, as redes sociais, os sistemas de busca e as empresas do Vale do Silício, unidas a governos cada vez mais tirânicos e controladores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.